capítulo de número 12, versículo de número 13. Quem, assim como eu, o Moura, que perdeu seu pai aqui? Levanta o seu nome. A irmã, os irmãos, muitos irmãos já perderam. É fácil perder porque não está no nosso meio, mas assim o Senhor aprova, seja feita a sua vontade. E também, meu pai morreu, eu estava com 16 anos de idade. E a gente sente falta até hoje, né? Então, não tem como, né? É um buraco que só o Espírito Santo. Então, nessa noite, aqui na presença de Deus, você que já perdeu seu pai, que já descansa, né? Já está lutando, eu quero orar com você e que você, nesse momento, receba do Espírito Santo um abraço. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, doía muito quando chegava o dia dos pais. Eu falava, se chega o dia dos pais, eu tenho Deus, né? Lógico, o nosso Pai Supremo, todos nós temos, mas o meu Pai da terra tanto me ensinou, Pai que tanto, né, cuidou da gente. Então a gente fica naquele vazio nesse momento, mas Deus, eu não era convertido ainda, Deus me ensinou que eu tenho que agradecer o tempo em que eu fiquei com Ele. Então eu aprendi do Senhor. Então o tempo que Deus me deu até os 16 anos, eu agora faço assim, obrigado, meu Deus. Por quê? Porque agora quem está me abraçando, eu, você, cada um de nós, é o Espírito Santo. Então recebe o Espírito Santo um abraço como seu Pai. Recebe o Espírito Santo Consolador, Ele consolando a sua vida. Todas as vezes que você lembrar, você lembra o Espírito Santo Consolador, está me consolando, até quando o Senhor me concedeu, meu Pai que está aqui na terra, eu agradeço, obrigado, porque por tudo dá graça, irmão, diz a palavra do Senhor. Então agradeça a Deus, receba do Espírito Santo um abraço, irmãos, porque aleluia, Deus vai mudar os nossos pensamentos. Às vezes a gente sente aquela falta tão profunda, tão lá na alma, mas o Espírito Santo vai enchendo, o Espírito Santo vai abençoando, o Espírito Santo vai nos renovando, e nós vamos sentindo a glória do Senhor e agradecendo. Oh Senhor, obrigado, porque nós sabemos que queremos nós, né, que partissem com a idade bem avançada, mas assim aprove Deus, Ele sabe todas as coisas. Então receba do Espírito Santo este abraço. Versículo de número 12, capítulo de número 12, versículo de número 13 a seguir, que é a parábola do rico insensato. Eu ouvindo a Jobs louvar ao Senhor, e tocou muito no meu coração esse hino, e aqui nós temos uma palavra que fala sobre, né, esse louvor que foi assim adorado ao Senhor nosso Deus. E disse, versículo 13 do capítulo 12, e disse-lhe a um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem te pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: a alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, se essa noite te pedir a tua alma, o que tem preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajuda tesouro, não é rico para com Deus. Amém? Podeis assentar. Glória a Jesus, glória a Deus por esta santa e gloriosa palavra, né? Falando do nosso coração, da riqueza de Deus, do poder do Senhor, aquele que
Deus tem para nós. Então, mesmo que a gente possa possuir grandes tesouros aqui na terra, não são para comparar o que o Senhor tem para nós. Então, alegra os nossos corações, fortalece a nossa alma, nos dá força para continuar. E mesmo que nós não tenhamos nada aqui na terra, mas nós temos um tesouro lá no céu, nós temos uma herança da parte do Senhor. Então nós estamos vendo desse texto o que vai preencher a nossa vida, a nossa alma, irmão, é a presença de Deus. Quantas pessoas, quantas vidas nesse momento, né, nós cremos, né, irmãos, que estão agora passando por esse momento, Dia dos Pais, e a expectativa de não ter o pai fica, né, até frustrado, mas nós louvamos ao Senhor, porque nós começamos a meditar no Criador, no Deus Todo-Poderoso, naquele que cuida de nós, naquele que vela por nós, naquele, irmão, que está presente em nossas vidas, como foi falado nesse hino, não nos abandona, não nos deixa, mas está presente todos os dias. Então nós louvamos ao Senhor, porque Ele se faz presente em nossas vidas, e nós cremos pela fé, irmãos, e nós vamos vencendo esses obstáculos pela fé, nós vamos preenchendo cada vazio com a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos diante de um homem que se achava que sua riqueza era que ia suprir, era que ia encher o seu vazio, mas nós estamos vendo que se não for a presença de Deus, não adianta. Nesse tempo que passamos aí, irmão, o período da Covid mostrou para muitas pessoas que o dinheiro não compra o ar, não compra a vida. Ajuda, né, irmão? Você pode ter um bom hospital, você pode ter bons aparelhos, mas você, aleluia, não tem a vida eterna se não for com Jesus, se não for na presença do Senhor, se não for buscando o Senhor. Por mais que as pessoas poderiam ofertar, por mais que as pessoas poderiam falar: doutor, eu quero o melhor aparelho, eu quero, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me traga o que tiver de melhor de tecnologia. Não adianta, meus queridos, se não for o Senhor nosso Deus, se não for esperar no Senhor, nada disso adianta. Então nós estamos diante do que? Da parábola de um homem rico. Não quer dizer, irmãos, que o rico, todos eles então vão perecer, não, de forma alguma, porque nós somos ricos. Se nós entendemos as nossas riquezas que temos, nós somos ricos e nós passamos a agradecer, porque às vezes nós, sem entender a santa e gloriosa palavra, quantos de nós tiramos da irmã nós antes de conhecer o Senhor, quantas murmurações, quantas lamentações, quantas coisas que nós reclamávamos, e quando nós conhecemos e encontramos com o Senhor Jesus, nós entendemos que tudo está nas mãos do Senhor, que tudo é no tempo do Senhor, que o Senhor é quem cuida de nós. Nós começamos a valorizar aquilo que simplesmente a gente acha coisa simples, e nós começamos a valorizar. Que bom, que maravilha, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Jesus te ama. Olha, nós começamos a valorizar. Oh, amor, como é que você está? Olha, irmão, nós começamos a valorizar, porque não é importante, nós damos importância à palavra de Deus, aquilo que o nosso Jesus tem ensinado para a sua igreja. Então nós estamos vendo que o homem, ele começa a valorizar aquilo que ele tem, ele busca naquilo que ele tem, mas o Senhor mostra para ele que ele precisa da misericórdia do Senhor, que ele precisa do perdão de Deus, que ele precisa ser rico, não só com riquezas materiais, mas com riquezas, irmãos, espirituais, celestial, que vem de Deus, as riquezas, irmão, que o Senhor derrama sobre nós. Quantos de nós entendemos pela palavra que o anjo do Senhor acampa ao nosso lado? Quantos de nós entendemos pela palavra que Deus está nos guardando todos os dias? Quantos de nós entendemos pela palavra e oramos porque levantamos pela manhã e tomamos um café da manhã, almoçamos, nós começamos a agradecer e adorar o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós.
diante de um texto, um homem aqui que diz insensato, imprudente, olha irmão, descuidado, desequilibrado. Quando você vai ver esse homem insensato, ele não tinha equilíbrio, ele não, irmãos, agradecia o Senhor, ele com certeza achava que por ser rico conseguia todas as coisas, mas nós vemos aqui, mas o Senhor diz: homem, quem me faz repartidor, ou juiz, ou repartidor entre vós? E diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Então estamos diante de um homem que achava que a abundância que ele tinha, as suas riquezas, ia, irmãos, aleluia, ter para todo sempre. Mas nós sabemos que tudo isso um dia passa, um dia termina. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a nossa esperança continua, a nossa fé continua. Nós continuamos crendo que Jesus vem buscar a sua igreja, preparando para nosso lugar, como diz em João 14. E este lugar, aleluia, está já preparado para esta igreja que perseverar até o fim na presença do Senhor, para a igreja que está buscando o Senhor todos os momentos, crendo na sua palavra, essa igreja que não desiste, mas continua louvando o nome do Senhor Jesus. Quando você vai também para o capítulo de número 18, você vê o Senhor também chegando a um homem que todos nós sabemos, chamado Zaqueu. E o que eu acho interessante daquele homem é a sua transformação também. A Bíblia diz desta maneira, irmãos: louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 18 e o versículo de número 8, ele diz assim: levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Olha o que o Senhor faz na vida das pessoas. Um homem que tinha muitas coisas, colocou a sua vida nos seus bens, e o Senhor um dia o fala: aleluia, se hoje te pedir a tua alma, para quem será? E aqui nós estamos vendo outro homem que também por riquezas, um homem que, irmãos, por ser um cobrador de impostos, ele não era bem visto, mas nós sabemos que ele adquiria, segundo a história, as suas riquezas, fazendo coisas erradas, mas ele foi ficando bastante rico. O que me chamou a atenção, me chama sempre nesse texto, é a sua transformação, é a mudança na vida deste homem, é falar assim: Senhor, agora eu vou devolver, agora eu vou, Senhor Jesus, levar para aquelas pessoas que eu enganei, que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Isso mostra na palavra do Senhor que realmente o Evangelho do Senhor é poderoso, que a palavra de Deus é poderosa, que o nosso Jesus tem poder de transformar o mais vil pecador em um cidadão dos céus, e aí escreveu o seu nome no livro da vida, e separar este homem para que muitas pessoas vejam o poder do Senhor, porque para muitos, irmãos, hoje é uma desculpa. As pessoas estão levando e brincando e levando com desculpa: ah, ele era assim, agora está dentro de uma igreja; ah, ele era dessa maneira, agora está ali dentro de uma igreja. Mas para quem sabe a verdade do poder de Deus, entende que foi uma transformação do poder do Senhor. Aquele que crê na palavra, olha e vê a diferença, e realmente vê um homem transformado. Este homem em que nós lemos aqui em Lucas, um homem rico, que tinha sua fazenda, os seus bens, mas ali o seu coração estava colocado naquilo que ele tinha. Nós estamos diante de outro homem que também, irmãos, estava voltado para os bens materiais, mas quando Jesus vai até ele, o seu coração é quebrantado. Então nós estamos vendo o poder da palavra do Senhor de transformar
o homem, o poder de mudar o caráter da pessoa, a vida da pessoa, e isso Ele fez na minha e na tua vida. E hoje nós estamos aqui glorificando, exaltando, adorando o nome do Senhor. Por quê? Porque um dia nós reconhecemos também esta palavra, nós aceitamos também esta palavra, e esta palavra em todo o nosso coração, e nós continuamos servindo esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Então nós louvamos a Deus, porque coloque a tua esperança, irmãos, no Senhor nosso Deus. Muitas pessoas nesse dia chegam ao desespero, entristece, fica cabisbaixo. Oh, eu não tenho pai. Ou mas ele começa, irmãos, a lamentar, e realmente é muito difícil. Mas eu quero que nessa noite esse Pai Celestial venha suprir as suas necessidades. Venha preencher esse coração nesta noite, aleluia. Como tem preenchido o meu, tem preenchido muitas pessoas. Descanse nele nesta noite e acredite no Senhor nosso Deus, porque Ele é Deus e sabe que é melhor. Ele conhece os nossos corações, a nossa força. Então Ele vai renovando, irmão, as nossas forças a cada manhã. Então, se você não consegue, vamos na presença do Senhor entregar as nossas vidas. Assim seria o caso deste homem que poderia ter entregado a sua vida para o Senhor. Ele tem muitos bens, a sua fazenda começa a produzir muito bem, mas ali, irmãos, ele olha sobre aquilo que é material, só a riqueza dessa terra, mas ele pede a riqueza que vem lá do céu. Essa riqueza tem muitas pessoas perdendo. Nesses últimos dias nós estamos vendo que as pessoas estão perdendo, irmãos, o que tem de bom, de maravilhoso, de especial, a presença de Deus, a glória de Deus, preparando que vir para a casa do Senhor adorar, vir para um culto de oração, estar na presença do Senhor glorificando a Deus. Quantas pessoas hoje, a mente, infelizmente, o inimigo está bombardeando, o inimigo está colocando tantas coisas que as pessoas hoje já não querem mais. Irmãos, a estatística fala que muitas pessoas estão deixando as congregações das igrejas, já não querem mais se fazer pesquisa e falar de Jesus. Muitas pessoas já não querem mais. Quem é esse? Eu não sei, eu quero nem saber. Tem muitas pessoas negando e rejeitando, mas a igreja do Senhor não, ela abraçou. O povo que crê na palavra não continua firme. Eu quero que você continue em nome do Senhor, porque ainda vai surgir mais coisas, mas não perca a esperança. Não acredite no Senhor e na sua palavra, porque Ele pode nesta noite estar renovando as tuas forças. Você pode estar saindo daqui crendo: Jesus é o Senhor da minha vida, aleluia. É Ele, aleluia, que me dá esta vitória, que me dá, aleluia, renovo, que fortalece o meu coração. E nós cremos nessa palavra. Então nós, como ser humano, passamos momentos, nós, irmãos, às vezes estamos tristes, nós, em certo momento, nós estamos cansados, mas nós sabemos que no Senhor somos renovados todos os dias. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que nós glorificamos, exaltando o Senhor. Eu estava vendo uma matéria esse dia falando que glória a Deus, nas igrejas estão acabando. Por que, irmãos? Olha as coisas. Tem igrejas que já não querem mais que as pessoas dão glória a Deus, aleluia. Tem igrejas que, irmãos, não estão mais voltando para a palavra de Deus como ela é, verdadeira, santa e pura. Já estão criando coisas para impedir os cristãos a adorar o Senhor. Então nós temos que meditar naquilo que está acontecendo nesses últimos dias. Nós temos que estar atentos, irmão, à sua palavra, porque o bem falado está bem próximo. Quem sabe pode ser o último culto, quem sabe pode ser o último dia, mas nós estamos aqui crendo, se esteja o último dia, seja para a glória do Senhor nosso Deus. Se esteja no último domingo, que seja para a glória do Senhor. Mas uma coisa é
temos a certeza da volta do Senhor Jesus. Nós cremos na palavra do Senhor. Então nós estamos mediante, aleluia, a um homem que, irmãos, prepara toda a sua terra, prepara todos os seus bens, e ali, irmão, achando ele, que ia ter descanso daqueles bens materiais. Mas nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele dá descanso para nós, se nós buscarmos na sua palavra, se nós buscarmos no seu Espírito Santo, se nós não descansarmos no Senhor e crer na sua gloriosa palavra, nós temos essa paz que reina no nosso coração. Ela vem de Deus. Eu não sei, você não sabe como eu entrei nesta noite, como você entrou nesta noite, mas uma coisa é certa: nós saímos para vir adorar o Senhor. Uma coisa é certa: nós vinimos para a casa do Senhor, e onde está na presença de Deus a alegria, irmão. Onde está na presença de Deus manifesta sua glória e seu poder. Onde está na presença de Deus a beleza e enfermidade é a angústia, a tristeza sai. O Senhor vem alegrando corações. Eu creio que nessa noite, como aquele homem estava ali, irmão, não tinha alegria, a sua esperança era os seus bens materiais, mas o próprio Senhor nosso Deus chega e fala: aleluia, o que tem preparado, como está a tua vida, como está a tua alma. Mas a igreja está preparando a vida, está preparando a alma para o grande dia do Senhor. Nós sabemos que grande coisa vai acontecer, irmãos, aleluia, mas nós sabemos também que nós temos do Senhor a alegria do Espírito Santo. Quando o nosso irmão lê também Atos, que aquele nosso irmão clama o Senhor naquele momento difícil, e nós vemos ali uma esperança, aqueles irmãos buscando o Senhor em momentos, irmão, de perseguição, de angústia e de dor, mas não perderam a esperança, porque sabia que Jesus ia manifestar de uma forma. E é verdade, Deus manifestou com ventos, com terremotos, com anjos. Então Deus faz maravilha em nossa vida, e Ele também manifesta no silêncio. Quando você entra no lugar, começa a falar com Deus no seu quarto, quando você começa a buscar o Senhor, Ele manifesta ali onde você está clamando, a presença de Deus ali, aleluia, na sua vida. Você começa a encher do Espírito Santo, sentir o Senhor, glória a Deus, e ser renovado pela presença do Espírito Santo, e o Senhor vai dando vitórias a cada dia. E assim nós continuamos. Quando nós vemos que o Senhor Jesus, Ele chama os discípulos, Ele chama aqueles discípulos para seguir, todos aqueles homens, mas você não vê, irmão, promessa. O que o Senhor prometeu para ele? A não ser o quê? Vida eterna, a não ser um novo céu, uma nova terra, a não ser estar com o Senhor eternamente. Nada nessa terra, mas o Senhor chamou: vinde a mim, e o Senhor vai chamando, e aqueles homens, irmãos, pela fé, crendo no Senhor Jesus, Ele vai deixando tudo. Eles vão deixando o seu trabalho, eles deixam os seus barcos, pescaria, e o Senhor falou: vem que eu vou fazer pescadores de alma. Glória a Deus. Mas por que aqueles homens largam, irmãos, e vão seguir o Senhor? Porque a alma estava sedenta. E a nossa alma está sedenta pela presença do Senhor. A nossa alma tem sede do Senhor. E nessa noite não é diferente. Aonde nós vamos saciar esta alma? Na presença do Senhor nosso Deus, alimentando da sua gloriosa palavra. Porque muitos, aleluia, não entenderam o chamado do Senhor. Ele fala: olha, louco, se nessa noite te pedir a tua alma, para quem será? Está preparado para quem? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui preparando para o Senhor nosso Deus as nossas vidas, que nós estamos aqui crendo na sua palavra, que nós estamos aqui porque o Senhor, pela sua bondade, Ele nos chamou para o nome, Ele nos escolheu, e a sua graça e misericórdia renova as nossas forças. Eu sei que muitas almas, muitas vidas, irmãos, enquanto nós temos aqui esse momento, uma igreja
muitos nossos irmãos que estão pregando em outros lugares não têm essa mesma liberdade. Quando você começa a olhar testemunho de missionários, quando você começa a entrar, irmãos, aleluia, nos nossos irmãos missionários que estão em outras cidades, em outros países, quando você vê a perseguição que se levanta com aqueles irmãos, contra aqueles irmãos pregando a palavra, países em que, irmão, nós sabemos que os cristãos são perseguidos, mas os nossos irmãos, eles não desistem. Eles estão ali firmes. Eles estão ali, irmão, na presença do Senhor. A alegria do Senhor vai fortalecer os nossos irmãos. A alegria do Senhor vai nos fortalecer. E nós começamos a olhar, irmãos, e meditar, e estar vivendo a coragem dele, os ânimos dele. Nós olhamos para nós, Senhor, nós temos essa liberdade tão linda. Senhor, eu tenho uma igreja para cultuar, eu tenho oportunidade de evangelizar, eu tenho oportunidade de ir para o meu trabalho, eu tenho oportunidade de estar na tua casa. E às vezes nós, irmãos, não damos valor, e aqueles nossos irmãos missionários não perseguidos, maltratados, mas pregando a palavra do Senhor, não desistindo, aleluia. Porque a alma agora foi alimentada, a alma sentiu a presença do Senhor. Agora, meu irmão, o desejo é servir a Cristo, não importa mais o que vai acontecer, assim tem que ser nós cristãos, não importa o que está por vir aí nesse mundo, mas a nossa alma está sedenta pela palavra, pela presença do Espírito Santo, e nós sabemos, aleluia, que Deus, como Pai, vai arrebatar a sua igreja, e através do sangue de Jesus Cristo, nós estaremos encontrar com o Senhor, nos anos da palavra do Senhor, e estar com Ele. Não perca essa esperança do arrebatamento, porque o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e até os confins da terra. Aí chegará o fim, está bem próximo. As maneiras, os meios de comunicação estão levando a palavra em todos os lugares, onde eu e você não podemos ir. O Senhor tem enviando missionário, tem internet, tem televisões, hoje tem muitas coisas. Então todas as pessoas, elas estão louvando seja o nome do Senhor, irmão, ouvindo a palavra do Senhor, porque tem alma sedenta, almas ainda simples, pobres, horríveis, mas com sede do Senhor nosso Deus. Oi, irmão, que coisa maravilhosa saber que o próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia, está manifestando a sua presença para salvar almas. O Evangelho sendo pregado a muitas pessoas através da palavra do Senhor. E nós vimos aqui que há pessoas que não estão preocupadas com receber o Senhor nosso Deus. Então a sua preocupação é com as coisas materiais. Não preocupa com aquilo que tem, mas o Senhor começa a dar oportunidade. Olha, nessa noite, vão pedir a tua alma. Assim nós vimos um homem chamado Zaqueu também, que necessitava, com curiosidade, querendo ver, querendo saber das coisas de Jesus. Mas Jesus, aleluia, olha para aquele homem e fala: hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, aleluia, porque pessoas estão querendo, irmão, e precisamos ouvir esse Evangelho. Tem pessoas sedentas, tem pessoas, aleluia, que estão necessitando da palavra, tem pessoas, aleluia, que não tem nem mesmo a Bíblia, mas querem ouvir a palavra do Senhor de uma forma ou outra, porque o coração está sedento, a alma está sedenta. E nessa noite, esse Deus tão lindo, que é Pai de todas as nações, o nosso Pai Celestial, Ele abençoa, Ele guarda, Ele livra, Ele faz maravilha, e é para Ele a glória, a honra e a adoração, porque nós estamos aqui, ainda que o nosso Pai não descansa, mas o nosso Deus tem cuidado de nós, o nosso Deus está aí dando oportunidade, o nosso Senhor nesse dia, que é o dia do Pai, comemora. Então, segundo domingo de agosto, mas nós sabemos, como foi falado, muitas vezes vira o comércio, vira só questão de ganhar lucro financeiro, mas o nosso Deus não, todos os dias Ele está
abandono, eu não te deixo, aleluia, eu estou contigo. E nós, irmãos, estamos sendo cuidados nos braços do Papai do Senhor. Mas tem pessoas que não querem. Tem pessoas, irmãos, aleluia, aqui que nós vimos no texto, que não querem receber, louvado seja o nome do Senhor, mesmo com oportunidade, mas não querem. E quantas pessoas, nossos irmãos, que cresceram como nós, há tempo servindo ao Senhor, e hoje estão distanciados da presença do Senhor, nosso Deus. Quantas vidas, mas irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque você está aí firme na caminhada. Eu quero deixar para você nesta noite, esta palavra no teu coração: nunca desista do Senhor. Amém, aleluia, Senhor. Permaneça buscando o Senhor, permaneça na presença do Senhor nosso Deus, permaneça servindo a Ele, Espírito e verdade, porque eu sei que, irmãos, grandes coisas vão acontecer, muitas coisas vão acontecer, mas nós estamos vivendo a palavra do Senhor que falou: esse tempo será tempo de aflições, mas o meu povo será cuidado, guardado. O Senhor vai livrar, o Senhor vai dar grandes, irmão, curas, milagres, maravilhas, sinais, batismo do Espírito Santo. Se você crê na palavra, irmãos, é agora nesse tempo, ainda que o amor está esfriando de muito, ainda que a iniquidade tem aumentado, o pecado está se alastrando, mas a graça e a glória do Senhor está presente, o Espírito Santo se faz presente, a obra do Senhor não para, o poder de Deus é vivo, aleluia. E se nós cremos no nome do Senhor, vai acontecer milagre. Eu me lembro aqui que foi quarta-feira, nós estávamos aqui orando e o pastor, foi na vigília, né, que o pastor falou, foi na vigília, irmão. O pastor Tomás, quando ele orou por mim, ele falou assim: eu vejo você orando de manhã, eu vejo você orando no carro, eu vejo você orando lá no carro, eu vejo você orando. Eu falei: que contou para ele? Glória a Deus. Espírito Santo. E eu quero que você, irmãos, também esteja com a sua vida dessa maneira. Aleluia. O que você estiver fazendo, esteja orando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje à tarde eu olhei para o céu e comecei a imaginar o céu se abrindo e Jesus voltando. Glória. E eu falei, pensando, irmão, porque crente assim, só fica pensando nas coisas de Deus. Amém. Ele não vai ficar pensando em muitas coisas. A gente sabe que tem um dia a dia o trabalho, mas quando você vai conversar com o crente, ele começa a colocar Deus falando as coisas de Deus. Você pode até estar falando de futebol, depois está falando de Jesus. Você pode até estar falando de uma coisa que aconteceu, mas alguém está falando de Jesus, porque ele é um cristão cheio do Espírito Santo. É assim as nossas vidas. Você até começa a contar uma história e de repente estão falando das coisas de Deus, porque a essência, irmãos, nós já sentimos a nossa alma, ela quer mais de Deus. Então nós envolvemos com as coisas de Deus, e tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer, a nossa alma sedenta, nós ansiosos aguardando esse momento. Então eu olhei para o céu e falei: ô Senhor, imagina esse céu aberto, o Senhor vindo buscar a sua igreja, toda a igreja subindo, aleluia, tocando trombeta, glória a Jesus. Você imaginou a trombeta do Senhor tocando, a igreja subindo? Oh glória, eu comecei a falar para o Senhor: tem que estar orando todo momento, tem que estar vigiando todo momento, porque pode chegar o grande dia do Senhor. Talvez você está lá no seu trabalho, talvez você está numa viagem, talvez você está na tua casa, talvez você esteja onde você estiver, aleluia, você vai estar subindo para encontrar o Senhor. Você vai ter para pensar nisso. Isso edifica a nossa vida. Então nós entendemos porque os nossos irmãos primitivos, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na presença do Senhor. Era maltratado ali, perseguido, desprezado, mas continuava falando da palavra do Senhor. Era preso, a cadeia se abria, porque a presença e a glória do Senhor estava lá. Onde eles iam, se tinha ali aqueles carcereiros, convertia, porque eles pregavam a palavra do Senhor nosso Deus. E não é diferente na minha e na tua vida.
manifestando esse Deus maravilhoso, é dando testemunho de cristão, é falando do amor do Senhor, porque está próximo esse grande dia. Como eu creio nesta palavra, como eu creio na volta do Senhor, como eu creio no arrebatamento, como eu creio, como minha alma está sedenta por esse momento, porque eu sei que vai chegar esse grande dia, e ali nós sabemos, irmão, que todos nós que creem, que perseverar, será salvo, que arrependemos. Olha o versículo aqui, irmãos, que nós lemos do capítulo 18, aleluia, e versículo de número, glória a Jesus, 19, versículo 8 de Zaqueu. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, olha o que ele fala para o Senhor nosso Deus. Eu começo a meditar e vejo a transformação vinda que ele fez na minha vida e fez na sua vida. Amém. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Olha que lindo. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. Glória a Jesus. Este é o Evangelho da transformação. Mas aqui, irmão, para nós irmos para a parte final, nós estamos transformados. Será se hoje, aleluia, nós, irmãos, arrependendo e convertendo ao Senhor, nós falamos, Senhor, eu vou devolver. Quer dizer, irmão, isso é um coração quebrantado. Amém. Nós perdoar. Quantas pessoas perdoarmos é necessário? Quantas pessoas amar os nossos irmãos é necessário? Quantas pessoas já não fazem mais isso? Então há necessidade de nós sempre falar, Senhor, eu preciso liberar perdão. Senhor, eu preciso, aleluia, de perdão. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, estendendo as mãos, irmãos queridos, uns aos outros, e o Senhor abençoando, e o Senhor trabalhando no meu, no teu coração. Não tem ninguém perfeito, realmente somos pó, somos cinza, a cada dia precisando da graça e misericórdia do Senhor. Mas o texto fala de salvação, o texto fala de um dia, aleluia, o Senhor vai falar, e a tua alma, para quem será? Então nós sabemos que a nossa alma é do nosso Senhor, Salvador Jesus. Mas temos que liberar perdão de alguma coisa, temos, irmãos, que devolver algo. A gente fala algo, devolver, como o Senhor, mas é devolver alguma coisa precisando, é devolver carisma, é devolver amor, é devolver, irmãos, aleluia, é autoestima, porque muitas das vezes nós estamos cabeça baixa, nós estamos olhando só para baixo, e nós não estamos glorificando ao Senhor, dando testemunho, oh, irmãos, falando do amor de Cristo, abraçando e falando que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, Zaqueu, arrepende, confessa, valeu, oh, Senhor, eu vou ver tudo isso, porque realmente o Espírito do Senhor entrou no seu coração. Nessa noite, eu quero te convidar para você ficar de pé agora. Nós vamos orar nesse dia dos Pais. Nós vamos pedir a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Nós vamos pedir para o Senhor. Tem coisa que já não tem como mais. Tem coisa, irmãos, que só a misericórdia de Deus, o perdão do Senhor. Então é hoje, aleluia, nesse dia que se comemora o dia dos Pais, aleluia. Talvez a gente vai pensando, por que eu não fiz? Por que, aleluia? Eu podia ter feito mais. Eu estou assim sentindo até um pouco de arrependimento. Mas nessa noite nós vamos apresentar ao nosso Deus. Nós vamos falar com o nosso Jesus. Nós vamos entregar para Ele, aleluia. Ele vai aliviar esse fardo, essa dor, essa angústia. E Ele vai te dar um passo na alegria do Espírito Santo, para que tu possa levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor. Tenha certeza, entregue para Jesus mesmo. Entregue nesta noite, aleluia. Abra teu coração para o Senhor. Rasga teu coração na presença de Deus. Entregue mesmo para o Senhor esse momento de adoração, esse momento falando com o Senhor, você é Deus, aleluia. Porque
sentir a tua glória. Oh, quanto tempo tu não sente a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo, a paz do Senhor no teu coração, a paz do Senhor reinando na tua vida. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus é Deus que trata as nossas vidas, Deus é Deus que vai no profundo, oculto, no mais escondido, no nosso corpo e nossa alma, e Ele quer saciar nesta noite, Ele quer, aleluia, irmão, nos bater em enfermidade, nos bater em dia de busca, Ele é o Senhor, e nessa noite, no dia dos pais, aleluia, nós queremos agradecer, nós já vamos dar glória, Senhor, o Senhor nos deu, o Senhor tirou, então, papai querido, eu quero te agradecer, porque até então, Senhor, me concedeu para meu Pai até essa data, Pai querido, mas o Senhor sabe todas as coisas, então eu quero te louvar, porque muitas das vezes até Deus nos culpa em momentos difíceis, irmãos. Quantas pessoas culpam até Deus, Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, não era esse tempo, e nós não sabemos de nada. Só Deus sabe todas as coisas, e às vezes nós irmos lá no fundo, falta algo ser trabalhado no nosso coração para a obra ser completa em nossas vidas. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Fala, irmãos, aleluia, algo nessa noite. Começa a falar com Deus no teu coração. Não precisa falar para ninguém ouvir. É você, Deus, a tua alma, o teu coração lá profundo. Aleluia. Entrega agora. Jesus é o Senhor. Ele é Deus. Ele quer alegrar a tua alma, o teu coração. Descansa nele. Sinta ele aí. O Senhor quer alegrar a alma daquele homem, o coração daquele homem rico e sensato, mas ele não quis receber, mas eu e você nesta noite estamos recebendo do Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Oh, Espírito Santo de Deus, tem liberdade, Senhor Jesus, em cada coração nesta noite. Tem liberdade em cada vida nesta noite, Pai, nós queremos te entregar ao Senhor. Quantas vezes, Pai, quantas vidas, quantas almas, Senhor, lá no mais profundo, uma dor, um desejo. Quando chega o dia dos pais, meu Deus, é uma venda, é uma dor. Eu sei, Senhor, que é aquela tristeza, porque, Senhor, nós sentimos falta. Mas eu creio nessa noite, Pai, que o Senhor alegra corações. Que esta alma entenda, aleluia, que o tempo é do Senhor, que esta alma entenda, aleluia, que o Senhor é Deus, que Ele sabe todas as coisas, o que é melhor, nós não entendemos nada, mas Deus sabe tudo, aleluia. Que Ele possa nessa noite encher tua alma, o teu coração, saciar, quem tem paz muitas das vezes e não foi um bom pai. Oh, eu sei, irmão, aleluia. Talvez nós temos um pai excelente, pai que foi amoroso, mas tem pais que às vezes maltratava, brigava. Eu quero que você agora nessa noite vai revelando no teu coração e comece a colocar no teu coração o Espírito Santo, aleluia, e falar: Senhor, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor que alimenta minha alma, Tu és o Senhor que me dá vitória, Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que batica com o Espírito Santo, Tu és o Senhor que faz maravilha. Como eu quero alimentar mais esta água desse Espírito Santo maravilhoso, desse alimento que sacia minha alma. Eu não sei como foi o Pai, porque como foi falado, todos nós aqui fomos filhos. Talvez alguém tenha um remorso, raiva lá no coração, mas Deus vai tirar desta alma. Entrega para o Senhor, entrega
não sobre, aleluia, mas entrega para Jesus, porque Ele é o Pai, sua excelência, Ele é o Pai, Criador de todas as coisas, Ele é o Pai que está presente em todos os momentos, e Ele vai te dar essa grande vitória no teu coração. Senhor, eu quero orar com esta igreja nesta noite. Pai, eu quero abençoar, Senhor Jesus, cada um dos teus filhos. Pai, sobre o poder da tua palavra, eu quero, Senhor, nesta noite ministrar esta bênção, esta unção do Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um, Senhor, para sair desse tempo, uma bênção, Senhor Jesus, uma vitória, Senhor Jesus, uma alma saciada, porque se o Senhor falar nessa noite, eu quero a tua alma, você pode falar, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor Jesus te chamar, aleluia, como está a tua vida, então nesta noite, nessa oportunidade, prepara a tua alma para o Senhor. Tu tem bens, tu, aleluia, plantaste muitos alimentos, você fez o celeiro, aleluia, vai o celeiro e colocou em depósito ali, vai alimentar o teu corpo por muitos anos. Mas esse corpo um dia ele para, mas a alma não, a alma ela está aí. Oh, ele que manda das coisas, cada vida sabe. Marchando e glorificando, e falando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh glória, pisando firme, como um soldado, aleluia, marchando, porque Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus, aleluia, Ele é Deus, aleluia, Ele faz maravilha, Ele opera de uma forma poderosa. Ele é o Senhor que restaura a saúde. Oh glória.
Oh, Senhor da glória, Paulo em cima preso, e ali orando quase meia-noite, e o Senhor manifestou a sua glória. Senhor Jesus, manifesta a tua glória neste lugar, nesta casa. Ela não é minha, ela não é. A glória é para o Senhor, a obra do Senhor, é o Senhor que fala, é o Senhor que usa, quem quer, batiza com o Espírito Santo, derrama, Senhor, Pai, que acontecer, tem que ter revelação, porque veio do alto do céu, Senhor. E assim nós te agradecemos nesta noite, nós te louvamos nesta noite, Pai, finalizando, Senhor, este culto de agradecimento. Tua presença, Pai maravilhoso, Deus, Papai celestial. Diante da tua casa, Senhor, toda esta igreja é do Senhor. Este povo é do Senhor, para a glória do Senhor, preparando as vidas para encontrar com o Senhor nosso